Mais de 2/3 das startups não entregam retorno positivo aos investidores. Mas o mais assustador é que muitas delas não morrem por falta de sonho, ambição ou ideias brilhantes. Elas morrem justamente quando confundem entusiasmo com mercado. Existe uma frase que alimenta milhões de empreendedores: se puder sonhar, poderá fazer. Ela parece inspiradora, simples e poderosa, mas no mundo real das startups, o sonho pode ser só o começo de uma armadilha, porque uma ideia pode parecer genial para quem cria e completamente irrelevante para quem deveria pagar por ela. E quando essa diferença parece tarde demais, tudo começa a desmoronar. O produto não encontra demanda, o dinheiro acaba antes da atração, a equipe se desalinha e a empresa tenta crescer sobre uma base frágil. O que parecia coragem pode virar teimosia. O que parecia avanço pode ser apenas uma corrida cara na direção errada. Então, por que tantas startups promissoras morrem logo no começo? Como saber se uma ideia tem mercado de verdade ou só recebeu elogios educados? E por que crescer rápido demais pode ser tão perigoso quanto não crescer? Antes de responder, precisamos voltar à origem de um dos maiores mitos do empreendedorismo. No imaginário empreendedor, toda startup começa com uma cena quase cinematográfica. Uma pessoa inconformada percebe uma falha no mundo, desenha uma solução em um quadro branco, convence alguns parceiros, trabalha noites seguidas e, depois de muita persistência, transforma uma ideia improvável em um negócio gigante. Essa história é poderosa porque oferece uma explicação simples para o sucesso: visão, paixão e coragem. O problema é que, quando essa narrativa vira regra, ela esconde a parte mais importante da construção de uma empresa. A realidade não se importa com o tamanho do sonho. A frase "se puder sonhar, poderá fazer" funciona porque entrega esperança. Ela diz ao empreendedor que a origem de tudo está na capacidade de imaginar algo que ainda não existe. E de fato, sem imaginação, não há inovação. Mas uma startup não fracassa apenas por falta de inspiração. Muitas vezes, ela fracassa porque a inspiração não foi submetida a perguntas difíceis. Existe cliente real? Alguém pagaria por isso? O problema é urgente? O mercado quer essa solução agora? Ou apenas acha a ideia interessante? É aqui que o mito fica perigoso. Quando a paixão vira a principal evidência de que um negócio deve existir, o empreendedor pode começar a interpretar qualquer dúvida como pessimismo e qualquer alerta como falta de visão. Só que o mercado não compra entusiasmo. O mercado compra solução, conveniência, valor percebido e resultado. Uma startup pode nascer de uma história bonita, mas sobrevive apenas quando essa história encontra uma necessidade real. Tom Eisenman aponta que mais de 2/3 das startups não entregam retorno positivo aos investidores. Esse dado muda completamente a forma de olhar para o início de uma empresa. Ele mostra que o problema não está apenas em ter uma boa ideia ou em convencer pessoas de que ela parece promissora. O problema está em transformar essa promessa em um negócio que funcione sob pressão, com recursos limitados, incerteza constante e decisões que precisam ser corrigidas rapidamente. Muitas startups não fracassam por falta de ambição. Elas fracassam por falhas básicas de execução, mercado e gestão. Criam produtos antes de validar a dor. Gastam dinheiro antes de entender o caminho até a receita. Contratam antes de encontrar tração. Crescem antes de ter base. E quando percebem, a empresa já está grande demais para mudar com agilidade e frágil demais para sustentar o próprio peso. O sonho, então, funciona como combustível. Ele empurra o fundador para frente, ajuda a suportar incertezas e dá sentido ao esforço. Mas combustível não é mapa. Sem direção, o combustível apenas acelera o erro. Uma startup precisa de método porque o começo é uma sequência de testes, não uma linha reta de confirmação. Cada hipótese precisa encontrar o mundo real. Cada decisão precisa produzir aprendizado. Cada avanço precisa mostrar se o negócio está mais perto da viabilidade ou apenas mais longe da realidade. Por isso, o começo de uma startup não é o lugar onde o sonho se prova bonito. É o lugar onde ele se prova viável. E essa diferença é decisiva. Ideias bonitas podem emocionar. Negócios viáveis precisam resistir. A pergunta que abre o próximo passo não é qual é o tamanho da sua visão,
Mas o que acontece quando essa visão encontra clientes que não compram, custos que aumentam e uma equipe que precisa decidir sob pressão? A primeira grande causa de morte no início de uma startup é a falta de demanda real. Este é um dos erros mais duros porque, por fora, ele pode parecer exatamente o contrário. O fundador tem convicção. O produto parece inteligente. A apresentação é bem construída. As pessoas elogiam a ideia. Mas elogio não é demanda. Interesse superficial não é mercado. Uma startup pode receber incentivo de amigos, atenção em eventos e até curiosidade de potenciais usuários. Mas nada disso substitui a pergunta essencial: alguém realmente precisa disso a ponto de usar, pagar ou abandonar uma solução atual? Uma ideia pode parecer brilhante para o fundador e irrelevante para o mercado. Essa é uma das contradições mais perigosas no começo. Quem cria a solução enxerga o problema de dentro, com apego, repertório e expectativa. O cliente enxerga de fora, comparando tempo, preço, risco, hábito e prioridade. O que parece urgente para a startup pode ser apenas mais uma possibilidade distante para quem compraria. E quando essa distância não é testada cedo, a empresa pode passar meses ou anos desenvolvendo algo que o mercado nunca pediu de verdade. Validar uma ideia não é perguntar se alguém gostaria dela. Muita gente gosta de ideias abstratas. A validação começa quando existe comportamento. Alguém pagaria, usaria, indicaria, trocaria o que já faz hoje ou dedicaria tempo real para experimentar a solução. Sem esse tipo de sinal, a startup pode estar apenas colecionando opiniões educadas. E opiniões educadas não sustentam uma empresa. É o que pode ser chamado de restaurante vazio da inovação. A comida pode ser boa, o cardápio pode ser bonito, o dono pode acreditar profundamente no conceito. Mas se ninguém entra, o problema não é só a receita. Pode ser a localização, o preço, o horário, a comunicação, o público ou a ausência de uma fome real por aquele tipo de experiência. Com startups acontece algo parecido. O produto pode ser bem feito, mas, se não existe uma dor forte o suficiente, o mercado simplesmente passa na frente da porta e continua andando. A segunda causa aparece quando a startup fica sem dinheiro antes de encontrar tração. Caixa é o oxigênio do começo. Sem ele, a empresa não chega ao próximo teste, não sustenta a equipe, não melhora o produto, não alcança clientes e não tem tempo para aprender. Uma startup pode até ter uma boa ideia, mas, se queima recursos rápido demais, morre antes de descobrir se essa ideia poderia virar negócio. Existe uma diferença enorme entre crescimento saudável e queima de caixa descontrolada. Crescer de forma saudável significa usar recursos para aprender, validar, vender e construir uma base mais sólida. Queimar caixa sem controle é gastar como se o futuro já estivesse garantido, antes de provar que o modelo funciona. O perigo é que no começo, o movimento pode parecer progresso. Contratações, campanhas, ferramentas, expansão e desenvolvimento acelerado criam a sensação de que a empresa está avançando. Mas se a receita, a demanda e a retenção não acompanham, esse avanço pode ser apenas uma corrida contra o próprio saldo bancário. Planejamento financeiro realista não é um detalhe administrativo. Ele define o tempo que a startup tem para testar suas hipóteses. Custos de equipe, marketing, desenvolvimento, operação e aquisição de clientes precisam conversar com o prazo até a receita. Quando isso não acontece, o fundador pode descobrir tarde demais que o dinheiro acabou antes da resposta principal. A terceira causa está dentro da própria equipe. No começo, uma startup é pequena, intensa e instável. As decisões são rápidas. As mudanças são frequentes. A pressão é constante. E nesse ambiente, desalinhamento entre sócios ou colaboradores pode destruir a execução. Não basta reunir pessoas talentosas. É preciso que elas saibam discordar, decidir, ajustar e continuar executando sem transformar cada mudança em ruptura. Conflitos entre sócios, falta de competências complementares ou visões incompatíveis podem travar uma empresa justamente quando ela mais precisa de velocidade. Uma startup inicial não tem gordura para desperdiçar energia com disputas internas permanentes. Quando cada pessoa entende negócio de um jeito, defende prioridades diferentes e reage mal ao aprendizado do mercado, a empresa perde o foco.
E em um ambiente de recursos limitados, perder foco pode ser fatal. Este é um barco pequeno em mar agitado. A tempestade já é difícil por si só, mercado incerto, pouco dinheiro, produto em construção, clientes indecisos. Mas se cada pessoa rema para um lado, o barco não apenas anda devagar, ele gira em círculos. A equipe ideal para o começo não é aquela que nunca entra em conflito, é aquela que consegue transformar conflito em decisão e decisão em execução. A quarta causa é o crescimento antes da hora. Crescer cedo demais pode parecer um sinal de sucesso. Mais pessoas, mais gastos, mais marketing, mais presença, mais estrutura. Mas escalar sem validação pode aumentar prejuízos em vez de resultados. Se o produto ainda não encontrou uma demanda consistente, se a operação ainda falha, se o cliente ainda não entende o valor, crescer apenas amplia o problema. A startup que cresce antes de estar pronta constrói andares sobre uma fundação fraca. No começo, a construção pode impressionar. Parece alta, rápida e ambiciosa. Mas quanto mais sobe, maior o risco de cair. Contratações rápidas aumentam custos fixos. Marketing excessivo pode atrair clientes para uma experiência que ainda não se sustenta. Expansão sem base sólida cria complexidade antes de criar estabilidade. E a empresa começa a administrar tamanho antes de ter aprendido a administrar valor. Esse tipo de crescimento prematuro também mascara problemas. Um aumento temporário de usuários pode parecer tração, mas talvez seja apenas curiosidade. Um pico de vendas pode parecer validação, mas talvez não se repita. Uma rodada de investimento pode parecer confirmação, mas não substitui o modelo de negócio funcional. E acelerar na direção errada continua sendo erro. Por isso, a fase inicial precisa ser entendida como um ciclo contínuo: hipótese, teste, aprendizado e ajuste. A startup começa com uma suposição sobre o problema, sobre o cliente, sobre a solução, sobre o preço, sobre o canal e sobre o modelo. Depois, precisa testar essas suposições no mundo real. O aprendizado surge quando o resultado confirma, nega ou complica a hipótese inicial. E o ajuste é a resposta prática a esse aprendizado. Errar, nesse contexto, não é o problema central. O problema é demorar para perceber o erro ou insistir nele por orgulho. Muitos fundadores se apaixonam pela primeira versão da ideia. Mas a primeira versão quase nunca é o negócio inteiro. Ela é um ponto de partida. O mercado responde, corrige, rejeita, aceita partes, ignora outras. A capacidade de ouvir essa resposta sem perder completamente a direção é uma das diferenças entre paixão cega e construção metódica. A linha do tempo inicial de uma startup deveria parecer menos com uma marcha triunfal e mais com uma investigação. Primeiro vem a ideia, depois, a validação. Em seguida, um protótipo ou produto mínimo viável. Então, vêm os primeiros clientes. Depois, precisa dos ajustes. Só então a busca por tração. E apenas depois disso, a escala. Quando essa ordem é invertida, a startup tenta construir volume antes de construir verdade. E volume sem verdade costuma custar caro. No fundo, todos esses fatores se conectam. A falta de demanda real prejudica a receita. A falta de receita pressiona o caixa. O caixa pressionado aumenta o conflito interno. A equipe desalinhada toma decisões piores. Decisões piores levam a crescimento precipitado ou insistência em caminhos errados. O fracasso raramente nasce de um único evento dramático. Muitas vezes, ele nasce de pequenas negações da realidade acumuladas até que a empresa não consegue mais se corrigir. É por isso que a fase inicial exige coragem, mas não qualquer coragem. Não é apenas a coragem de acreditar quando ninguém acredita. É a coragem de testar a própria ideia, aceitar respostas desconfortáveis, mudar o plano e admitir que o sonho precisa de ajustes. O empreendedor que sobrevive não é necessariamente o que mais ama a ideia original. É o que consegue transformar paixão em método, risco em aprendizado e plano em execução. Se puder sonhar, poderá fazer, continua sendo uma frase poderosa. Mas, no mundo das startups, ela precisa ser lida com cuidado. Sonhar pode iniciar a jornada, mas não substitui validação, caixa, equipe e execução.
O sonho abre a porta. O método decide se a empresa atravessa o corredor. Sem mercado, sem dinheiro suficiente, sem alinhamento e sem capacidade de adaptação, até a ideia mais inspiradora pode acabar como mais uma promessa que não resistiu ao primeiro contato com a realidade. A fase inicial separa ideias bonitas de negócios viáveis. E essa separação não acontece em discursos, apresentações ou frases motivacionais. Ela acontece nos testes, nas conversas com clientes, nos números do caixa, nas decisões difíceis entre sócios, nos ajustes de produto e na humildade de perceber que o mercado pode estar dizendo algo diferente do que o fundador gostaria de ouvir. Empreender não é abandonar o sonho, é submetê-lo à realidade. É permitir que a ideia seja pressionada, questionada e corrigida até encontrar uma forma mais forte. O empreendedor precisa acreditar, mas também precisa medir. Precisa ter visão, mas também precisa ouvir. Precisa insistir, mas também precisa saber quando ajustar. Porque no começo, a maior ameaça não é a falta de sonho, é a incapacidade de transformar sonho em aprendizado prático. No fim, a frase muda de sentido. Se puder sonhar, poderá fazer. Não significa que basta imaginar para construir. Significa que o sonho é apenas o primeiro material da construção. Depois vem o teste, o erro, o caixa, a equipe, o cliente, o mercado e a execução diária. E você, acredita no sonho? Você aguenta seguir adiante mesmo quando ele começa a dar errado? E agora eu quero saber de você. Qual foi a principal lição desse vídeo? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, porque muitas ideias de novos episódios podem surgir justamente das dúvidas e sugestões de quem acompanha o Miro Empreende. E se você quer entender melhor negócios, estratégia, gestão, dinheiro e decisões que fazem uma empresa crescer ou quebrar, aproveita para se inscrever no canal. Deixa também o like para apoiar esse trabalho. Obrigada por assistir até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.